Hoje nós vamos costurar a camisa que a gente modelou aqui junto, essa camisa aqui, que foi modelada aqui no canal. Depois eu deixo na descrição o link para vocês verem a modelagem da camisa. Então aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entretelar. Eu entretelei todas as partes necessárias, né? Aqui a parte do colarinho, a gola, o punho e a parte do centro da camisa, da blusa, né? E para entretelar, eu alinhei ela aqui no centro, porque como é musseline e a musseline é liso, é um tecido que escorrega muito, então na hora do corte pode ser que ela fuja, então aí não sai certinho. Então para colar a entretela e ficar no fio, eu alinhei ela aqui na minha tábua direitinho, para poder colar a minha entretela. Eu tinha comprado uma entretela branca e uma preta, aí eu decidi usar a preta aqui. Agora sim, agora a gente já pode ir para a costura. E uma das primeiras coisas que eu vou fazer nessa costura é costurar a parte da frente com a parte das costas. Não, antes disso, ó, eu marquei aqui, com a minha canetinha que apaga, né, a pence, para poder eu alfinetar e conseguir costurar bem em cima, porque a musseline ela escorrega muito. Então, dos dois lados, desse lado de cá e desse lado de cá, eu risquei a pence. Então, agora eu vou alfinetar direitinho aqui, aonde eu marquei, aonde tá os meus piques aqui. Vou marcar direitinho, juntando a marquinha da caneta deste lado com a marquinha da caneta do outro lado. Então, eu tenho que juntar os dois lados para essa pence ficar costurada no lugar certo. Então, eu vou alfinetar todinha as duas e vou na máquina costurar. Não pode esquecer da agulha para costurar esse tipo de tecido. Tem que ser uma agulha número 9 ou número 11. E a ponta tem que ser essa daqui, essa douradinha, né? Ponta bola, tá bom? Então, agora eu vou lá costurar direitinho. Vou marcar tudinho e vou costurar. E já volto. Já fui na máquina e fiz a pence. Aí, é bom a gente trabalhar sempre com ferro, porque aí você já passa direitinho a pence, já abre o que tem que abrir. Então, eu fiz isso. Agora, eu vou aproveitar e vou fazer o acabamento daqui, a parte onde eu coloquei a entretela. Então, eu vou fazer o acabamento virando assim, fazendo um zigue-zague pequenininho, um zigue-zague aqui, depois virar pequenininho aqui e fazer uma costurinha para fazer um acabamento. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, né, na frente da blusa. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou costurar frente e costas. Então, essa aqui é a minha frente. Vou pegar minhas costas aqui e vou costurar. E vou fazer uma costura francesa pelos ombros. Então, a costura francesa, a gente sempre costura primeiro pelo lado direito da blusa e depois desvira e costura pelo lado avesso. Então, eu vou fazer isso agora. Vou fazer o acabamento na parte da frente e vou fazer a costura dos ombros. E já volto, tá bom? Já passei na máquina. Vou mostrar pra vocês uma coisa importante que eu não falei. É aqui, olha, na gola,
na área do colarinho, da gola, é importante passar uma costura. Antes de fazer as outras coisas, antes de tudo, passar a costura aqui, travando isso aqui. Por quê? Porque isso aqui tá no viés e o tecido, ele é muito sensível para não esticar, não ficar desbeiçado, entendeu? Então é bom. Muitas pessoas não entendem por que que a gente tem que fazer isso quando a gente tá fazendo uma costura. Bom, então aproveitei, já travei aqui, olha. Tá vendo, ó? Aonde eu fiz o acabamento aqui, passei o zigue-zague, virei, né, fiz a costurinha e depois já virei para a posição certa, a posição que vai ficar. E aí já aproveitei e passei a costura aqui, a hora que já fui fazer aqui. Aí depois que passei a costura aqui, aí eu fiz a minha costura no ombro, olha só. É muito importante respeitar a margem de costura que você deixou. Eu deixei 1,5, 1,5, né? Então, eu usei meio centímetro para costurar pelo lado de fora, fazer a primeira costura, e depois usei 1 centímetro para fazer a costura do lado de dentro. Então, aqui já está montada pela linha do ombro a camisa, né? Já está montadinha. Então, agora eu vou montar a parte do colarinho, a parte da gola, para depois partir para as outras partes, tá bom? Alfinetei aqui a minha gola. Agora eu vou para a máquina passar a costura nessa gola, para depois montar a parte do pé da gola. Olha só, costurei a minha gola. Costurei, aí eu travei aqui, ó, a parte de baixo já com a costura. Vim aqui, olha, com o meu pé de gola, o meu colarinho, a parte entretelada da gola, né? Porque eu desvirei, bati no ferro direitinho, passei o ferro, abri as costuras. E a parte entretelada da gola, eu deitei aqui em cima da parte entretelada do pé de gola, do colarinho. Aí, eu tinha feito um piquezinho no meio, dobrei a gola, fiz um pique no meio e no do colarinho também, no pé de gola. Aí, se tiver tudo certinho, se a modelagem for certinho, o tamanho estiver certinho, vai bater certinho aqui, ó. Alfinetei direitinho, tá vendo? Vai bater certinho, a gola vai ficar certinha. E é importante fazer isso, essas medições, que é para não dar problema, né? Porque gola já viu. Aí você pode escolher ir na máquina e passar uma costura aqui antes de colocar o outro lado, costurar o outro lado aqui, ou fazer tudo junto, né? Eu vou para a máquina e vou fazer tudo junto, que eu acho melhor. Então, eu vou fazer isso, já volto para mostrar. Então, eu fiz a minha costura da gola, coloquei os dois lados, depois que eu costurei, eu dei uns piquezinhos aqui, refilei essa parte, e aqui eu costurei já dobrando essa parte aqui, que vai ser a parte da costura, né, para ajudar na costura. Então, passei o ferro por aqui. Agora, é só desvirar, né, a gente desvira e depois vai pro ferro e ajeita tudinho as costuras, né, aqui, pra deixar a gola bem bonitinha. Olha só. Então, a parte da gola já está pronta. Então, agora, vou fazer isso, vou passar o ferro direitinho, né, pra ajeitar ela. Aí, essa parte aqui é a parte do punho. Então, o punho já tá entretelado também, é só virar aqui e costurar. Fazer a mesma coisa que fez com a gola, né? Aqui, já dobra aqui, eu dobro um pedacinho aqui já. Assim, aí passo a costura de um lado e do outro, entendeu? Dobrando desse jeito facilita depois fazer a costura na manga, colocar na manga. Então, eu vou dobrar aqui e vou pra máquina fazer essa costura, alfinetar direitinho e vou pra máquina fazer essa costura. Então, e
Ele pronto vai ficar assim, ó. Aqui eu já fiz um deles, já desvirei. Aquela costurinha que eu te falei, ó, fica dessa forma. Tá vendo? Então, vou fazer a mesma coisa com esse daqui e vou preparar a gola. Agora, eu vou arrumar a gola aqui no colarinho. Aí, o que eu fiz? Eu dobrei aqui certinho. Acertei aqui. Minha costura tá certinho aqui no ombro, aí dobrei aqui. E fiz um piquezinho. Aí, na minha gola, eu fiz a mesma coisa. Fiz um piquezinho aqui, dobrei certinho, fiz um pique. Então, agora eu vou alfinetar. Vou alfinetar a minha gola. E aí, você escolhe para que lado você quer colocar e fazer o acabamento. Eu vou alfinetar daqui do lado de fora para dentro. Então, eu vou colocar assim o meu lado da entretela para baixo. Vou pegar aqui onde tá o pique e aqui nas minhas costas e vou alfinetar. Aí, eu vou alfinetar para um lado, distribuindo aqui direitinho. Se você achar melhor, você pode alinhavar. Depois de alfinetar direitinho, você pode alinhavar. Então, eu vou alfinetar aqui. Aqui eu tenho que acertar a beiradinha da gola do colarinho aqui com a beirada da minha camisa. Aí, eu faço assim. Abro essa costura aqui, olha, que eu dobrei aqui. Vou alfinetar aqui. E vou distribuir toda a gola aqui. No meu decote. Tem que alfinetar direitinho. Às vezes parece que não vai dar, viu, gente? Mas dá. Dá certinho. Basta você distribuir direitinho que dá. É o certinho, é o tanto certinho. Então, eu fiz desse lado aqui, olha. Ajeitei o tecido aqui todinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado. E aí, depois eu vou pra máquina, passar a costura aqui. Começando aqui assim, olha. Começando aqui. Juntinho, e vou seguir. O meu pé de máquina aqui, né? A minha margem de costura que eu deixei aqui, que foi de 1 centímetro. Aí, eu vou seguir até o outro lado, essa costura. Olha só, já coloquei a minha gola no lugar. E já alfinetei aqui aonde eu vou passar a costura. Aí, essa é a hora de decidir se você quer passar a costura aqui e quer passar aqui também. Ou se você quer deixar desse jeito para o acabamento ficar mais fino, né? Sem bater costura nenhuma aqui, fazer pesponto nenhum, passar só a costurinha aqui. É isso que eu vou fazer, vou passar só a costurinha aqui para prender, fechar essa gola no lugar, mas não vou fazer pesponto aqui não, vou deixar assim para ela ficar uma costura mais fina, mais delicada. Então, agora eu vou pra máquina fazer isso. E já volto, porque depois que a gente terminar a gola, é a hora de montar a manga.